E aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E ainda para falar sobre a vitória de sábado, Santos 2, Novo Horizontino 1, claro, a estreia na temporada, né? Acho que valia a pena ainda trazer aqui um ponto sobre essa partida, mas especificamente até quis perguntar para o Vojvoda na coletiva, vocês vão ver já já, e aí eu tento explicar. Só antes, recadinho, né? Hoje vão ter 2 vídeos aqui no canal, se tudo der certo, né? Esse agora é de manhã e o da noite, que vai ser pós-jogo da Copinha. Se você não sabe, hoje o Santos já joga na Copinha de novo, pela fase de 32 avos contra o Cuiabá. Quem vencer, aí pega o vencedor de Ferroviária e Real Brasília. Real Brasília que era do grupo do Santos. A Copinha é assim mesmo, né? Você classifica, enfrenta do grupo do lado, né? O Santos é do grupo 16, Cuiabá é do grupo 15. E aí, se avançar, você pega outro do mesmo grupo ou o que era do seu grupo. Mudou esse sistema há alguns 2 anos, eu acho, 3, talvez, sei lá, enfim. E aí depois desenrolo da tabela aí que já é mais complicado. Então, hoje o jogo é 5h30, passa na Casa TV, tá? E a gente traz o pós-jogo aqui, obviamente, no canal. E antes de falar também do vídeo aqui, deixa o like no seu vídeo, no seu vídeo, nesse vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, porque é de graça, ajuda bastante. Então, não custa nada, né? Só 2 cliquezinhos aí. E se quiser se tornar membro também, fique à vontade, tá bom? Mas vamos lá, primeiro eu vou colocar até minha pergunta para o Vojvoda aqui na tela, e daqui a pouco eu volto para comentar. Vamos lá. Sim. Vojvoda aqui, sua esquerda, boa noite. Eduardo Jardim, canal Jogo Falado. Você até já explicou um pouquinho antes, mas eu queria pedir para você se aprofundar. Quando você escolhe Cavalieri e Lautaro, a impressão, pelo menos para mim, é que você colocaria cada um de um lado e o Roleiser por dentro. Acabou que no jogo foi diferente, né? O Lautaro ficou mais livre, próximo do Gabriel, o Cavalieri pela esquerda e o Roleiser pela direita. Eu queria entender o porquê dessa escolha, especialmente do Roleiser ficar mais aberto, até porque pareceu, pode ter sido só impressão minha, mas que o lado esquerdo do Novo Horizontino acabou tendo um pouco mais de liberdade por ali. Bueno, sí, una boa pregunta. Eu opté por Roleiser pelo lado dereito, onde en la posición que jugaba Barrial, ter un cañoto ahí, entendido, y a partir de eso, ter la profundidad por o medio con Lautaro y la profundidad pela izquierda con Caballero. Mas estaba falado, eu considero, no sé, posso errar, mas hasta la pausa de hidratación, o Chimi fiz una boa partida. Tivemos finalizações, fiz una boa partida. Después, o recibimos un gol después de esa pausa de hidratación. Mas, y eu preguntaba, ¿cómo se sienten en el juego los jugadores? Y dice, estamos jugando bien, profesor. Y eu sentía eso también. Entonces, estaba dando todo certo. Mas, también estaba preparado. Digo, bueno, en determinado momento, si no da certo, con los mismos jugadores, podemos tirar a Caballero pela derecha, Roleiser por medio y Lautaro por la izquierda. Entonces, eso también estaba, onde treinamos eso. Bueno, entonces, más esa movimentación, si queríamos hacer esa movimentación, se dice, escuta, el que decide de fuera voy a ser eu, no vocês, ¿me entiendes? Si eu veo bien, continúa así. Lógicamente con las variantes del juego, ¿no? Si muchas veces Roleiser termina una jugada por dentro y volta por dentro, sí, más o cambio de posicionamiento o táctico, es responsabilidad de mía. Entonces, ahí sí. Digo, fique tranquilo, continúa igual porque están jugando bien. ¿Sí? Y si hay alguna mudança, eu sou responsable de hacer essa mudança. Estamos? Bom, como ele comentou, né, me respondeu, eu achei uma resposta interessante, por isso eu quis trazer o vídeo. Aí eu primeiro vou colocar o campinho, já compartilho aqui na tela com vocês, porque a ideia era mais ou menos, Santos mais ou menos posicionado assim, certo? Mais ou menos, obviamente. Na hora de atacar, o Santos tinha muitas vezes. Deixa eu limpar a tela aqui, uma sujeirinha. Muitas vezes o Santos tinha 5 na frente, né? Além desses 4, o Lautaro, em teoria, era o mais livre aqui, né? Tanto para aproximar do Cavaleiro quanto do Gabriel. O Roleiser ficava mais pela direita, mas também ia trabalhar por dentro muito. E aí, quando o Santos saía, em alguns momentos fazia a saída com 3 com o Escobar ou às vezes com o Arão. Isso variou ao longo da partida, né? Mas para efeito de comparação, vou colocar aqui primeiro o Arão, tá? Nessa saída. Então, o Schmidt sempre aproximava do Escobar. O Adonis era o cara da direita, o Zé Ivaldo da esquerda, o Arão por dentro. E o Igor também subia, né? Então ficava mais ou menos assim.
Ou quando era o Escobar, o Arão era esse cara mais livre, e aí o Zé centralizava, o Escobar fazia aqui, né, a da esquerda, e o Schmidt ia um pouquinho mais pro lado. Tanto que até eu fui observar, né, fui conferir, né, o mapa de calor do Schmidt, foi muito aqui, bem próximo mesmo do Escobar, e por dentro, onde é a posição de origem dele. Mas enfim, mais ou menos o time posicionado assim na hora que tinha a bola. O Igor tinha essa liberdade, eu até esperei no primeiro tempo que ele fosse subir mais, por quê? Para trabalhar justamente com o Roleiser, tipo, o Roleiser entrando mais e o Igor subindo. Mas ficou um pouquinho, ele subiu acho que um pouco menos, ele sobe mais no segundo tempo, e aí talvez seja justamente isso. Ele vai mais quando ele tem alguém para trabalhar mais próximo na ponta, tipo o Robinho Júnior ou o Barreal. O Barreal, quando joga por aqui, joga bem aberto, né? Já o Roleiser, ele prefere ir mais para dentro, levar para a canhota da direita para dentro, né? E o próprio Vojvoda, como disse, queria um canhoto ali para fazer isso, né? Então, ele acaba trabalhando mais por dentro. Isso é só posicionamento médio, tal. Obviamente, os jogadores não precisam necessariamente ficar naquelas posições, tanto que vou mostrar nos lances daqui a pouco como eles mudaram e trabalharam por outras frentes, né? Então, vou colocar agora aqui também para a gente acompanhar os lances na tela. Bom, o primeiro que está na tela aí é um lance de finalização, né, do começo do jogo. E é mais ou menos a ideia também. Primeiro, eu vou colocar isso na pressão, né? Na primeira marcação, o Santos até nem fez tanta essa pressão, porque muitas vezes o Novo Horizontino optava por fazer ligação direta, né? O Jordi tem muito essa capacidade, né, de lançar, jogar com o pé mais rápido, enfim. Então o Santos marcava aqui, quando subia a marcação, Cavaleiro na esquerda, Lautaro aqui por dentro, né, próximo do Gabigol aqui, o Roleiser pela direita. Só que percebam já, né, o Roleiser ele já não fica aberto mesmo, ele acaba indo um pouco mais por dentro, acho que por características naturais dele mesmo, né. Sempre lembrando também, transmissão da TNT Esportes, tá, o vídeo deles, não cancelem a monetização da TNT Esportes, tá? Agradeço. Então, é até uma roubada, né, o Schmidt consegue roubar essa bola, ou pelo menos força o erro aqui, e o Roleiser acaba finalizando, mas é só para ter uma noção, né, o posicionamento como acaba acontecendo, os 4 na área, os 4 da linha de frente, né, em teoria, cada um na sua posição, mais ou menos, né, mas até voltando de novo para mostrar aqui como eles estavam posicionados, ai meu Deus, até aqui, pronto, mais ou menos assim mesmo, e aí o Roleiser acaba fazendo isso e puxar para dentro, e aí eu vou tentar até mostrar mais no próximo lance. Esse é um lance que eu coloquei no vídeo de ontem, né, do Gabigol, para mostrar mais a movimentação dele em si, né? É um lançamento do Zé Ivaldo, se eu não estou enganado, é o Zé Ivaldo que lança. É o Zé Ivaldo, que a bola já saiu do pé dele. O Escobar ajeita e tal, mas enfim. E aí o Vojvoda, como ele me respondeu, né, a ideia era afundar a última linha. Então, imagino que esse tipo de lançamento era justamente para forçar esses caras, especialmente os mais velozes aqui em teoria, né, Cavaleiro e Lautaro, para forçar e empurrar o Novo Horizontino. Acabou que nenhum dos dois aproveitou lá tanto essas oportunidades quando chegaram, mas o Santos em si conseguiu criar, né? E de novo, eu até falo, o Roleiser acaba puxando mais por dentro, né? Não nesse lance, não que no outro lance também tenha sido errado, mas nesse era o que tinha que fazer mesmo, óbvio, a bola estava mais para cá. Mas por característica mesmo ele acaba fazendo esse tipo de movimentação, né? E no caso, como o Vojvoda também fala, né, de ele poder aproximar do Gabriel por dentro, né, o Roleiser, eu acho que cria esse tipo de conexão, né, entre os dois aí. Mas talvez se ele tivesse jogado por dentro desde o começo e com outro ponta, é claro que eu entendo a questão tática do lado defensivo, porque como eu mesmo falei na pergunta para ele, achei que ficou um pouquinho desprotegido no primeiro tempo, pelo Roleiser não ter essa capacidade física que tem Cavaleiro e Lautaro, em teoria, né? Se fosse um dos dois, por exemplo, imagino que teriam mais esse apoio ali para marcar pela lateral do campo. Mas, enfim, se tivesse um ponta igual no segundo tempo acabou tendo, e o Roleiser foi mais por dentro e não ficou aberto na direita, você teria um pouquinho mais de criatividade ali e de associação mesmo entre eles, como aconteceu e eu vou mostrar daqui a pouco. Esse lance ainda no primeiro tempo, né? Como vocês podem ver, ainda tá 1-0, mas ó, já é o que eu estava citando aqui agora, né? O Roleiser com mais liberdade, trabalhando mais por dentro, próximo dos outros jogadores ali, ou de alguém para associar, enfim. Ele acaba caindo aqui para fazer o jogo pelo lado esquerdo. Nesse momento aqui, o Escobar acabou passando, não recebeu. Quem está tabelando com o Roleiser é o Schmidt.
O Lautaro e o Gabriel estão por dentro e o Cavaleiro lá aberto na esquerda. Então vamos lá, seguir a jogada. O Roleza tabelou com o Schmidt e tal. Esperou a movimentação. O Cavaleiro tá de costas, cara, inacreditável. Mas não sei se alguém avisa ou não. O passe vai para ele e ele recebe. Então até um sustinho, né? E o Gabriel se movimenta, então consegue a finalização, né? Até tinha, como eu falei até no vídeo de ontem dele mesmo, ele poderia ter tocado para o Cavaleiro de volta ou cruzado para o Lautaro brigar no meio da área. Eu prefiro que seja ele mesmo finalizando do que os dois. E nesse caso, o Igor Vinícius estava subindo para atacar o lado direito, né? Como ele já estava aqui no bico da grande área, lendo bem esse espaço. Então, assim, o Leicester com essa liberdade e jogando mais por dentro, eu acho que você aproveita mais dele. E o próprio, talvez, né? Porque o Lautaro no segundo tempo, atuando pela ponta esquerda, que eu já vou falar já, né? Quando entra o Robinho Júnior, o Lautaro na ponta esquerda é melhor o desempenho dele, né? Talvez, se fosse ele na esquerda e o Cavaleiro na direita e o Roleiser por dentro, talvez pudesse ter sido uma situação mais interessante, mas eu entendi o que o Vojvoda quis explicar, né, na coletiva e quis fazer, né? Quis realmente aplicar ali contra o Novo Horizontino. Aqui eu já volto para o segundo tempo, né? E a gente já tem essa noção aqui, né? Essa mudança que já tinha acontecido, na verdade, né? O Robinho Júnior já entra no lugar do Cavaleiro no intervalo, e aí, com isso, o Lautaro vai fazer a da esquerda, que era do Cavaleiro, o Gabriel fica por dentro, o Robinho na direita, e o Roleiser também vira esse cara, esse meio armador mesmo por dentro. Com isso, o Igor Vinícius acaba subindo mais. Claro, o Santos assume mais riscos também, tanto que o Novo Horizontino estica uma bola longa, outra mais perigosa logo no começo do segundo tempo, né? Mas, enfim, o Santos precisava buscar o resultado, né? Então tinha que ser um pouco menos cauteloso no momento, né? Digamos assim. E aí, empata cedo, né? Também é bom pontuar. A gente empata aí com 6 minutos do segundo tempo. O Roleiser rouba essa bola do Leonaldi, né? Acha um belo passe pro Lautaro. O Lautaro cruza. O Gabriel faz a movimentação e tal. Enfim, e termina no gol, como vocês sabem. Mas aqui o mais interessante era só para ver mesmo, né? Eu até poderia ter colocado o outro lance também no primeiro tempo, aquele que o Roleiser acha o passe pro Cavaleiro e o Cavaleiro dribla o Jordi, né? Acaba perdendo. Ele tendo esse posicionamento mais centralizado, que eu acho que faz mais sentido, e naquela ocasião tem Cavaleiro, Gabriel e Lautaro mais próximos, né? O Cavaleiro acaba recebendo essa bola e perdendo, mas a oportunidade acaba sendo criada, né? E aqui eu acho que esse posicionamento também facilita esse tipo de jogada, né? Esse posicionamento que eu digo, né, como estavam aqui, eu até volto, né, antes do passe, aqui, como estavam, aqui a bola já saiu, mas dá para ter uma noção, não. O Lautaro ainda nem estava tão aberto aqui, né? Nessa jogada específica ele estava mais próximo do Gabriel, mas ele tendo essa função de abrir para o lado esquerdo, o Robinho na direita, e o Igor Vinícius ó, por dentro, por exemplo, já mais próximo, enfim, eu acho que foi uma movimentação que acabou fazendo mais sentido, né? E aí, para finalizar esse vídeo, um último lance também que já tinham mudanças aqui, outras mudanças, né? Eu vou explicar, mas é bom pontuar aqui. Estou fazendo esse vídeo justamente porque eu perguntei na coletiva, quis entender, achei que o Vojvoda teve uma explicação coerente, e aí coloquei aqui as mudanças que ele fez no segundo tempo, né? E o que eu acho que poderia ter acontecido se de repente fosse o Roleiser por dentro, mas de novo, eu entendi a explicação. Sempre gosto de falar isso, eu começo o pós-jogo falando, né? Eu não gostei da escalação quando eu vi, mas dá para entender, né? E é o que a gente tem que tentar fazer sempre. Quando a gente vê a escalação, ou alguma substituição que não gosta e tal, o que vale é a gente observar e pensar, bom, o que ele quis fazer aqui? Ele teve alguma ideia aqui, o técnico. Então, vamos tentar entender. Então, é por isso até, não entendo esse vídeo como uma crítica, nem como um elogio, nem nada. É só realmente analisando aqui, pelo menos, claro, na minha visão, e tendo a pergunta do Vojvoda, a resposta do Vojvoda aí em mãos, né? E o último lance aqui, já tinham acontecido mais duas trocas, que foram Gustavinho no lugar do Schmidt. Não, ainda não tinha acontecido não, tô viajando, é o Schmidt aqui, rapaz, tá doido? Mas já tinha acontecido a troca do Robinho Júnior, claro, né? E aqui já ainda estava, era uma das últimas participações do Roleiser e do Schmidt aqui. Eles iam sair daqui a pouco para entradas do Tassiano e do Gustavinho. Então aí mudou um pouquinho a configuração, né? O Robinho acabou até fazia o lado direito, mas vindo para dentro, o Tassiano e Gabriel dentro da área e o Lautaro pelo lado esquerdo. Depois até o Xavier, Matheus Xavier entra no lugar do Lautaro e faz esse lado esquerdo. Mas enfim, então o meio de campo acabou que até ficou, precisou ser uma grande área coberta ali pelo Arão e pelo Gustavinho, né?
mas essa responsabilidade, entre aspas, de armar mais, ficou meio que pelos laterais mesmo, e o Robinho Júnior chega, pelos laterais, especialmente o Igor Vinícius, né? O Escobar não subia tanto, mas pelo Igor Vinícius, o Robinho Júnior, né, flutuando, vindo mais para dentro, e até o Gabriel saindo um pouquinho da área também. Mas, enfim, esse lançamento do Zé Ivaldo para o Igor Vinícius. E aí até a gente vê aqui aquela questão, né? O Robinho Júnior aparecendo para tabelar, para trabalhar com o Igor Vinícius, né? Dar alternativa para ele. O Igor acabou subindo mais no segundo tempo mesmo. O Lautaro pelo lado esquerdo. O Roleiser aqui tá fora da imagem, mas ele estava lá atrás pelo lado direito. E nessa é o lance que o Igor ajeita, né? Um belo passe, inclusive, do Igor. Robinho Júnior não pega tão bem na bola. Poderia até ter, de repente, ajeitado melhor o corpo, colocado ela no chão, enfim, mas acaba mandando para fora. Então, é isso, pessoal. Entendi a ideia do Vojvoda. Acho que a explicação dele foi bem válida. E, enfim, talvez pudesse ter sido de outra forma. Eu mostrei aqui alguns lances que eu acho que, por exemplo, o Roleiser tendo ponta, a gente poderia ter criado mais. Mas também, nessas bolas longas, a gente conseguiu realmente ter algumas oportunidades, né? Como o Vojvoda quis dizer, né? Quis que fizesse, né? Melhor dizendo, afundar a linha do adversário para trás. Enfim, são escolhas táticas que no final, o desempenho acho que foi bom, que pese, né, uma outra oportunidade mais perigosa que a gente concedeu ao Novo Horizontino, mas eu também gosto de pontuar que o lado físico dele está muito mais inteiro do que o nosso. E, enfim, no final a gente ganhou o jogo finalizando mais, tendo mais posse, enfim. Até no gol, até o Novo Horizontino finaliza mais que a gente, mas no geral, né, finalizações mesmo. O Santos teve volume de jogo também, né? Enfim. O que vocês acham disso? Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e até a noite com o pós-jogo da Copinha. Valeu, pessoal.